Olá, turminha da disciplina de abordagem baseada em problemas, Problem-Based Learning, como a gente vem chamando aí. Nessa videoaula, nossa terceira semana, vamos tratar aqui de tecnologias para o ensino em sala com Problem-Based Learning. O conteúdo foi baseado principalmente no livro aqui do Bender, Aprendizagem Baseada em Projetos, Educação Diferenciada para o Século XXI, se não me engano, no capítulo 4, tudo bem? Vamos lá? Então, assim, essa videoaula a gente vai tratar de alguns tópicos aqui sobre tecnologia e vamos sair um pouquinho do slide aí para passar para um aplicativo aí que a gente vai estar utilizando, que é o NetLogo, tá? Então, tecnologias da informação e comunicação, como é de se imaginar, né, oferecem excelentes oportunidades para a prática da PBL. Então, a tecnologia da informação e comunicação ela vem sendo muito utilizada na educação atualmente, né? Então, você tem os recursos mais comuns que estão disponíveis são os quadros interativos. Então, você tem as lousas digitais, hoje a maioria das escolas, mesmo públicas, possuem pelo menos um quadro interativo. Então, WebQuest, Wikis, blogs de turma, plataformas de redes sociais como o Ning. Então, o Ning, por exemplo, você consegue criar uma plataforma de rede social específica para um determinado grupo, pode ser só para a sua escola, algo do tipo, ao invés de ser uma rede social maior, como é Facebook, Twitter e por aí vai, tá? Então, olha só, vamos retomar aqui os primórdios aqui da PBL. Ela foi introduzida no cenário médico, né, na faculdade médica, na carreira médica, por conta que os profissionais vivenciavam naquela época, já na década de 60, ali, 60, 70, uma sobrecarga de informação, que é o que os nossos estudantes vivenciam hoje, uma sobrecarga de informação. Então, você tem informação para tudo quanto é lado o tempo todo. O que é novidade? Ah, sim, exatamente. Quando um aluno ingressa, especialmente no curso de computação, no Instituto Federal temos o curso de técnico em informática, que tem duração de 3 anos e meio, e tem o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, que tem duração de 3 anos. Supondo aí que o aluno fique retido aí por um semestre, então pode ir a 3 anos e meio até 4 anos. Basicamente é o seguinte, aquilo que é novidade naquele momento que o aluno ingressa, ele vai ser obsoleto na formatura ou, no mínimo, já muito comum ali, né? Você pode verificar aí o que era novidade 3 anos atrás e o que você está utilizando agora, né? Certo? Então, por exemplo, um celular que você está utilizando aí há 3 anos, provavelmente já é um celular aí que está defasado, né? Um dispositivo, um smartphone, já está um pouco defasado. Um estudante, isso aqui é um dado, né? Um estudante passa em média 50 horas por semana em mídias digitais e de 30 a 35 horas em um ambiente educacional, ou seja, ele passa mais tempo na mídia digital do que no ambiente educacional. Então, assim, isso aí é um dado que traz aí uma informação do que a gente pode, como que a gente pode trabalhar a tecnologia no ensino. Então, pelo menos a gente já sabe que o estudante está usando isso daí bastante. É tentar trazer isso para aproveitar todo esse potencial da tecnologia para o aprendizado do estudante, para a educação, né? Então, as tecnologias proporcionam oportunidades reais para que os estudantes solucionem problemas de forma colaborativa. Então, permite aproximar muito as pessoas, né? Professores devem integrar uma boa dose de inovação tecnológica para atingir o estudante. Aí você tem uma grande dificuldade aí também, né? Nem todos os professores têm muita habilidade com a tecnologia. Então, você tem 2 mundos, né? Você tem ali aquele jovem que vive, respira aquela tecnologia, aquela informação, muitas vezes nasce até com aquilo ali, né? E você tem ali, às vezes, um professor já de carreira, que tem alguma... Mesmo um docente que não seja velho, que tenha seus 30, 35 anos de idade, né? Não seja muito, não tem uma idade muito alta, né? É jovem, né? Vamos pegar aí, 35, 40 anos,
Mas em relação aos jovens ali, pode estar até defasado nessa relação aí com a inovação tecnológica, né? A Sociedade Internacional para a Tecnologia da Educação lançou um conjunto de 24 padrões tecnológicos que os estudantes devem dominar. Então vamos destacar aqui os 4 padrões fundamentais. Tá? São 24 padrões tecnológicos e tem aí os 4 pilares, né? Como se fossem assim, os princípios, e dentro de cada um deles aí mais ou menos 6 outros padrões. Tá? Vamos lá. Dentro desses padrões, você tem aí em nível 1, operações e conceitos básicos de computação, que é instalar um software, operar um sistema, utilizar terminologia, começar a resolver problemas. Então tem já estudos aí que apontam que a tecnologia ajuda com que o estudante aprenda de forma mais rápida, e isso acaba sendo evidente. Tem um professor numa universidade que eu estudei, ele comentava como é que ele fez o doutorado dele. Na época era máquina de escrever, que era feito, e não tinha todo o recurso que a gente, todo o aparato que a gente tem hoje de internet. A internet no Brasil chegou em 94, 95, começou a popularizar já mais nesse século mesmo, né? Com banda larga, até pouco tempo atrás a maioria das conexões ainda era linha de escada, né? Então assim, é uma coisa um tanto quanto recente, e você navegar na internet, buscar essa quantidade toda de informação. Eu posso baixar um livro, um artigo de qualquer lugar do mundo. É uma coisa recente. Eu já fiz a minha tese nesse formato. Agora, os professores que concluíram um doutorado, por exemplo, até 95, 96, até o comecinho aí, de repente até o ano 2000, por que não, né? Como é que eles buscavam ali? Era livro, aí mandar carta para autores aí mundo afora. Não tinha a condição de realizar uma revisão de literatura tão extensa quanto a gente tem essa possibilidade hoje, né? Então, mas assim, de acordo com essa Sociedade Internacional para a Tecnologia da Educação, são 24 diretrizes, 24 padrões fundamentais aí, né? Então aqui no nível 1, primeiro aí seria conseguir instalar um software, operar o sistema. Isso aqui era algo, até um tempo atrás, que era demais, né? Por exemplo, se fazer a instalação de um software, você sempre precisava de um técnico especializado para fazer isso. Hoje em dia, basicamente, qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de operação do sistema pode fazer uma instalação de software, que eventualmente também é um risco, né? Pode instalar e acabar instalando um software malicioso. O nível 2, utilizar aí, ir além do básico, né? Conseguir utilizar aquele equipamento para um uso profissional e pessoal. Então, utilizar instrumentos periféricos, conhecimentos de uso no comércio, indústria, sociedades, ferramentas de produtividade, né? Como um processador de texto, banco de dados, planilha, apresentação, comunicação, né? Seria como se fosse processadores de texto. Aí você tem o Word, você tem o documento aí do OpenOffice, né? BR Office. Você também tem hoje essas ferramentas Office que são online, como do próprio Google, né? Banco de dados, acho que nunca chegou a ser algo muito utilizado, assim, né? Era muito famoso o uso do Access, assim, para uso pessoal. Planilhas eletrônicas, apresentação como essa que eu estou utilizando aqui com vocês. Acesso a informações por meios eletrônicos, resolução de problemas, coleta de dados, administração da informação, tomada de decisão, recursos para adaptação a necessidades especiais e apresentação. Então, assim, o nível 2, assim, é o recurso ali que os estudantes devem saber, né? Então, adaptação para necessidades especiais, por exemplo, usar uma tela de alto contraste, utilizar um software de leitura de tela, são coisas nesse sentido aí. Nível 3, tecnologia na instrução, né? A avaliação de ferramentas de aplicação e softwares educacionais. Existe um conjunto muito grande de softwares educacionais e é impressionante a velocidade que eles nascem, que eles morrem também, que eles deixam de existir. Tá? Esse livro que eu estou utilizando, que eu utilizei para fazer esse capítulo, se não me engano, ele é um livro de 2011. Então ele coloca lá uma série de ferramentas e softwares
né, e sites ali educacional, coloca lá até um screenshot ali daquela tela, um print daquela tela, né? Aí que você vai tentar acessar, não existe mais nada daquilo. Então, assim, a velocidade com que nasce um software e morre também é bem acentuada. Então, não tem nem como se apegar muito a uma coisa, né? Ferramentas de aplicação de softwares educacionais com estudantes, desenvolver atividades de aprendizado cooperativo para estudantes integrando com a tecnologia. Hoje está muito em alta isso daí, né? Aprendizagem cooperativa, esforço colaborativo, aquela história, né? Um galho sozinho quebra, se você juntar aí 50, ninguém consegue quebrar. Mas, na verdade, assim, você tem uma dificuldade. A internet em si, ela foi construída de uma forma colaborativa, né? Então, quando a gente vai pegar aqui algumas das principais linguagens de programação, como a linguagem C, né, ela tem um grupo de pessoas que trabalham no desenvolvimento. Até o sistema operacional Linux, vou pegar aí alguns exemplos mais claros aí, né, como o Fedora. Ele nasceu aí o Linux mais famoso na época era o Red Hat, que a empresa decidiu utilizar só para servidores, só para sistema de grande porte, e aí acabou deixando os usuários um tanto quanto órfãos. Aí um grupo de pessoas ali, desenvolvedores, resolveram continuar e surgiu o Fedora. Então nasce de uma forma colaborativa. Cada pessoa vai lá e contribui um pouco. Aquela página na Wikipédia também, cada pessoa vai lá, cadastra e acrescenta um pouco de conhecimento ali. Então, assim, um esforço colaborativo que cresce e torna algo grande, né? Então, sistema operacional, linguagem de programação, páginas de desenvolvimento de conteúdo, vai tudo crescendo aí de forma colaborativa. E o nível 4 aqui seria o impacto social, ético e humano. Isso aí também é outra coisa muito importante, ter avaliação adequada, conhecimento de aspectos de igualdade, aspectos éticos, legais. Então, assim, você não pode... É questão de você pegar uma foto, um documento de uma pessoa e sair replicando sem citar aquela fonte, sem replicar sem autorização. E uma vez que caiu na internet, já era, né? Prática e uso responsável, ético e legal da tecnologia, da informação e do software. Não instalar um software pirata, tentar evitar esse tipo de coisa, né? A multa é grande, a multa é pesada. Você está utilizando um software pirata. Existem muitas alternativas hoje livres, gratuitas, muito boas, né? Então não há necessidade, pouca necessidade pelo menos, de piratear utilizar algum tipo de software pirata. Mesmo aqui eu não sei exatamente uma ferramenta hoje que não tenha uma versão gratuita, pelo menos para a produtividade mais comum aí, né? E hoje a gente está caminhando para um outro marco, né? Não só o software instalado gratuito, mas sim aquele web, né? Vai ter aquela ferramenta web. Então, desenvolver atuidades de aprendizado para estudantes que fomentem o uso justo, ético e legal da tecnologia pelos estudantes. Então, tecnologia ela tá aí para ajudar. Tem que saber utilizar ela. Então, o que eu quero passar é que quando a gente vai falar de tecnologia no ensino, ainda mais com professores, você normalmente vai ter situações do tipo: a internet não é boa, o laboratório, as máquinas são antigas, tá? Então, assim, é a primeira restrição. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas iniciativas, questão de orçamentárias, né? Essa aqui é uma iniciativa das mais antigas de colocar um computador para cada criança. Essa foto aqui eu não sei de onde que é, mas essa aqui é uma escola cubana, né? Esse aqui é um projeto antigo que talvez ele deu início à era desses netbooks ali, né? Por assim dizer. É o chamado projeto One Laptop per Child, que seria um laptop por criança. Ele é formado ali
por um hardware mínimo, ali um sistema operacional Linux, uma tela de 7 polegadas, uma câmera, uma pequena bateria e esse fornecimento de energia, que você pode ver aqui em muitos países, especialmente países com índice de desenvolvimento humano muito baixo, africanos aí, eles não têm fonte de energia suficiente para estar carregando, né? Então a maioria os primeiros netbooks aqui desse projeto vinham com uma manivelinha que tinha um dínamo que você podia carregar a bateria através desse dínamo. Você tinha que dar algumas voltas ali e dava uma carga. E claro que aqui um sistema bem simples ali para ter o desenvolvimento, ter o menor consumo de energia possível. Então um projetinho bem bacana aqui para deixar um computador. O custo inicial disso aqui na época era $100. É um projetinho um tanto quanto antigo, acho que $100 na época dava um pouco mais de R$200, né? Hoje $100, se não me engano, vai estar batendo aí 540, R$550, né? Não sei se ele mantém esse preço aí. Mas assim, é uma iniciativa para você ter uma máquina, um dispositivo, um laptop para cada estudante. Tá? Outras tecnologias para ensino na aprendizagem baseada em projetos, softwares de apresentação, como um PowerPoint ou software de apresentação lá do BR Office mesmo, quadro interativo, câmeras digitais, o aluno poder filmar ali, simulações de jogos, né? Então assim, tem vários jogos aí bem interessantes aí, esses softwares de simulação. Então Civilization e Age of Empires aqui são jogos que eles vão fazendo uma simulação ali, você vai construindo uma determinada civilização e ele tem várias regras, vários desafios ali, como montar um sistema de saneamento, captação de água, construir os muros. Então você tem vários problemas ali que podem ser explorados nesses dois ambientes. Age of Empires tem um parecido aqui, eu acho que salvei aqui na próxima tela. Forge of Empires também é muito semelhante, você vai construindo aí uma cidade, tá? Flight to Freedom, que aqui seria tipo o voo para a liberdade, uma luta aí pela liberdade. Ele trata se não me engano, da Guerra Civil Americana, né? Um movimento americano lá que eles saíram dos Estados Unidos e os negros fugiam dos Estados Unidos para o Canadá. Só que aí eles tinham que passar por vários ambientes também. Então acaba sendo quase um RPG. Então também um joguinho aí para estudar a história americana. O NetLogo aqui, eu vou comentar depois com vocês, que eu vou abrir ele aqui para a gente trabalhar algumas opções aí com o NetLogo. Ele é muito interessante, tem várias, ele é um ambiente para simulação. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele, tá? O Ahamate aqui também tem vários jogos aí, vários problemas matemáticos aí que pode ser utilizado. É claro que toda essa tecnologia não substitui a educação, né? Ela é um instrumento de apoio, tá? Para a educação. Então, como eu falei para vocês aí, né? O Age of Empires, o Civilization, esse Forge of Empires aí, ele vai construindo uma civilização, vai construindo uma sociedade e tem aí os vários problemas. Esse Forge of Empires aqui, o site é esse mesmo, forgeofempires.com, pode ser jogado online, tá? Não precisa instalar nada no computador, é gratuito. Se eu não me engano, Age of Empires e Civilization são proprietários. O Flight to Freedom, né? Eu vou para a liberdade, então começa lá o ano é 1848, você é Lucy, né, uma adolescente escrava na plantação aqui do Kentucky, né? Então você precisa encontrar um caminho para a sua liberdade ali, tem um mapa ali, você tem que tentar fugir ali e tentar salvar o máximo de pessoas, carregar o máximo de pessoas em conjunto ali. Então dá para trabalhar história, dá para trabalhar estratégia, dá para trabalhar muita coisa aí. Aqui o NetLogo, eu vou abrir ele aqui, mas basicamente, para vocês entenderem já essa tela, é uma simulação e bem atual, né? Esse aqui é uma simulação para um modelo epidemiológico.
Aqui um modelo de queimada de floresta. Vou abrir, vou passar essas duas simulações aqui para vocês verem. Vamos abrir logo ele. Vamos lá. Estou com ele aqui. NetLogo é gratuito também, tá? Quando instala o NetLogo, no arquivo ele tem aqui biblioteca de modelos. E aí tem tudo isso aqui, alguns modelos, né? Para eles aqui, ó. Então aqui ciências naturais, aqui Fire, né? Que é o fogo que a gente estava testando. E é bem interessante. Ele aqui, esse é um projeto, ele está uma breve descrição dele, né? Então ele é um projeto que simula o avanço, o espalhamento aí do fogo em uma floresta. Então ele vai mostrar ali o quanto que esse fogo vai conseguir consumir de uma determinada floresta de acordo com a densidade dessa floresta. Tá? Vou abrir ele aqui. Todos esses modelos aqui do NetLogo funcionam da seguinte maneira. Você clica em Setup e dá um Go. Tá? Então, Setup ele inicia ali, o Go ele começa ali a fazer. Então, olha só, pensando aqui uma floresta com 57% de densidade de área plantada, né? E você taca fogo, coloca um incêndio, inicia ali um fogo, ele chegou de consumir 7,7% dessa floresta. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 20% aqui de densidade. Vamos colocar 40% de densidade. Olha o que acontece, tá vendo? Vai ter menos áreas verdes. Então ó, a floresta ficou menos densa. Vamos botar um Go. Já acabou o fogo. Queimou 1%. Então com 40% de cobertura vegetal, queimou só 1,2%. Com 57%, que foi o que a gente testou um pouquinho antes, né? Ó, quanto que queimou? 57, vamos lá. Ele queimou queimou um pouquinho mais agora. É simulação, né? Então cada hora ele vai fazer uma simulação de uma forma, né? Ó, queimou 18%, 19%, 20%, 25%, 25%, um quarto da floresta foi embora, com 57% de cobertura. Olha só o que acontece, eu vou aumentar um pouquinho mais, aumentei 3%, 60%, ó, o que vai acontecer agora? Vou dar um setup e um Go. Então, 25%, né, aqui, ó, já passou de 30%, eu acredito que vai passar de 50%. Já passou de 50% na simulação, vai passar de 60%. Será que vai chegar a 70%? Ó, 70% da floresta foi embora. Então assim, é um tema bem atual. Você pode colocar e tentar, por exemplo, trabalhar matemática. Você pode tentar fazer uma escala e verificar como que vai ser a curva desse gráfico aí, né? Para cada porcentagem de densidade, o quanto que ele vai devastar ali da floresta. E aí é possível fazer outras aplicações, né? Vamos verificar outro modelo aqui, ó. Cadê? Vamos verificar aqui, procurar aqui o modelo epidemiológico. Olha lá, modelo epidemiológico básico. Então, esse aqui é um modelo que ele vai verificar a dinâmica de uma epidemiologia. Vamos voltar aqui. Vamos lá, o setup. Então, como é que funciona isso aqui, ó? O carinha branco aqui é o indivíduo saudável. O vermelho é o cara infectado. O verdinho vai ser o recuperado. Então você tem uma taxa de pessoas inicialmente contaminadas, um grupo de pessoas saudáveis, tá? E essas pessoas saudáveis vão ser infectadas e depois vão ser recuperadas. E você consegue colocar aqui alguns parâmetros, né? A população inicial, né? Estou colocando aqui 100 pessoas, pode aumentar aqui, ó, 150 pessoas, ó, tá vendo? A chance de recuperação, tá? É o tempo médio para recuperação e a chance de infecção, 30%. Né? Então, setup, vamos dar um Go aqui, ó. Olha o que acontece. Ó. Até diminuir aqui um pouquinho a velocidade. Vou botar um pouquinho mais rápido aqui. Vamos lá. Setup. Vamos parar o Go aqui. Setup e Go. Ó. O que acontece? Ó, vai aumentando a quantidade de pessoas infectadas,
e também está começando a nascer pessoas recuperadas. E olha só, ele vai mostrando um gráfico aqui, ó. A quantidade de pessoas infectadas, ó, começa a crescer e atinge o tal do platô, né? Atinge um ponto que não cresce mais. E enquanto que o grupo de pessoas recuperadas também, ela vai crescendo até que chega um ponto que não acontece mais isso, tá? E a população aqui, ó, e é legal porque ele vai dando, para essa simulação aqui, de 150 pessoas, ó, 231 horas. Então é o ponto em que a contaminação, ó, nesse intervalo aqui ela estava acima, os contaminados acima dos recuperados, até que ele começa a descer. É um modelo também bem atual, dá para você ficar fazendo várias simulações aí, dá para trabalhar vários aspectos aí com os estudantes. Vamos pegar outro modelo aqui. Tem um outro modelo epidemiológico que é diferente, que as pessoas estão em tipo uma semi-quarentena. Então vamos supor aqui, mais ou menos, o cara está tipo, como se estivesse dentro de um aeroporto e vai estar circulando ali, né? Então tem um processo aí semelhante lá do outro gráfico, que você tem a quantidade de pessoas, né? O isolamento, né, que as pessoas vão ter, tá? Aquelas que vão para o hospital, as ambulâncias e por aí vai. Tá? Então, assim, bem atual também, a gente está vivendo em um contexto de epidemia. Todos esses modelos, tá? Vocês vão aqui a interface, aqui tem a informação, tá? E tem toda a informação, como é que funciona. Tá tudo em inglês, tá, pessoal? Tá tudo em inglês, tem que traduzir aí. Perguntar como é que traduz, né? Então, já ouviram falar em dicionário? Então, isso aí ajuda, tá bom? Aqui tem um código, tá? Isso aí, como é que ele é feito? É um código. É um código aqui, é uma linguagem Logo, uma linguagem bem antiga. Esse aqui foi feito para ensinar crianças a programar. Aí foi crescendo e virou isso aqui, tá? Uma linguagemzinha de programação Logo. Não é necessário saber essa linguagem de programação para você utilizar esses modelos. Tem um outro modelo aqui bem legal, deixa eu ver se eu encontro aqui, que é o da cadeia animal. Cadê? Exemplo de códigos. Tem muita coisa, tá, pessoal? Tem muita coisa aqui para vocês testarem aí. Vocês podem baixar esse software, é totalmente gratuito. Aqui, esse aqui é bem legal. Dinâmica de sistemas. Eu tenho um colega que trabalha muito aqui com dinâmica de sistemas. Esse aqui é o Wolf Sheep Predation. Então aqui você tem lobos, é como se fosse a questão do vírus. Você tem a população de lobos, você tem a população de ovelhas. Então o lobo caça a ovelha. Só que aí vai ter um momento que vai ter uma taxa em que, por exemplo, ou os lobos vão caçar todas as ovelhas, né? E aí os lobos vão deixar de existir também. Então vamos simular isso daí. Vamos fechar aqui. Setup. Go. O que aconteceu aqui? Está na outra tela? Não. Aqui, setup. Pronto. Agora vamos lá. Olha só o que acontece. Eu tenho uma população inicial aqui de ovelhas, né? E tem a população de lobos. O que vai acontecer aqui, ó? Os lobos vão caçando as ovelhas, né? Só que, o que acontece? Quando acaba... Vamos voltar ali para vocês entenderem, ó. Os lobos vão caçando as ovelhas, tá vendo? Aqui vai mostrando aqui a população, aqui em azulzinho é a população de ovelhas e o vermelho aqui é a população de lobos. Olha só que a população de lobos está crescendo, tá vendo? E o que aconteceu? Chegou um momento que a população dos lobos ultrapassou a população das ovelhas, porque os lobos progrediram muito a população deles e caçaram todas as ovelhas, né? Isso é uma questão de caça, né? Vamos continuar. O que acontece? Como eles caçaram todas as ovelhas, caçaram quase todas as ovelhas, eles ficaram sem alimento. Então o que acontece? Aí a população de lobos volta a cair. E conforme a população de lobos cai, o que acontece? A população de ovelhas volta a progredir. Só que chegou num ponto que os lobos chegaram a zero. Então, agora o que acontece?
as ovelhas crescem de forma descontrolada. Olha lá. Você não tem mais controle na população de ovelha. Tá vendo? Então é uma outra situação. E aí você consegue regular aqui o número inicial de ovelhas. Ó. Pode colocar até um número bem grande aqui. Vamos colocar 250. O número inicial de lobos. Vamos colocar bem pouquinho aqui. Vou colocar só 10. Né? A energia aqui da ovelha. A taxa de reprodução do lobo e a taxa de reprodução. Vamos reduzir aqui a taxa de reprodução do lobo para 3% e a taxa de reprodução da ovelha para 4%. Vamos ver o que acontece agora. Ó, os lobos não dão conta de acabar com as ovelhas, né? Ó, agora começou a cair. Agora começou a cair. E agora, tá vendo? A população de lobos já cresceu bem e a de ovelha já chegou a 0. E aí o que vai acontecer? Os lobos vão morrer de fome, né? Não tem mais o que caçar. Vai chegar as duas populações a 0. Olha lá. 13, 12, 9, 8. Vai ficar... Morreu. Todo mundo. Acabou. Então, assim, é bem interessante, assim, pra gente trabalhar ali com... Dá pra trabalhar muita coisa aqui. Dá pra trabalhar matemática, dá pra trabalhar biologia, ecologia. Né? Então, quando a presa vai deixando de existir, o predador também acaba deixando de existir, né? E se não tem o predador, também a presa ela acaba crescendo demais, progredindo demais. Isso aí a gente consegue trabalhar muita coisa, por exemplo, a questão do... sempre falo que a gente tem que prevenir, cuidar da onça, né? Porque ela é topo de cadeia alimentar e tudo mais, né? Tem também alguns recursos matemáticos aí, né? Então, posso colocar aqui um setup aqui de uma esfera, um cone, um cilindro, na vertical, aqui um cilindro na horizontal, um cubo, né, outro cubo aqui, né, uma pirâmide. Ou seja, tem bastante recurso aqui. Eu recomendo que vocês façam download aqui desse software, o NetLogo, é gratuito, e dê uma testada aí, dê uma brincadinha com ele, tá bom? Vamos continuar aqui nossos slides. Eu vou deixar aqui no Moodle, vocês deem uma olhada, né? Então tem websites com jogos e simulações. Isso aqui eu dei print do livro, né? Então tem o Aha Science, Adventures of Jasper Woodbury. Nem tudo aqui é gratuito e nem tudo ainda está disponível. Então se vocês tiverem interesse, deem uma pesquisadinha neles. Vocês vão encontrar algumas coisas aí, talvez interessantes, tá? WolfQuest, bastante coisa legal, vai ficar aí a critério de vocês darem uma pesquisada depois. A maioria do conteúdo provavelmente vai estar em inglês, aí fica aí como tarefa pesquisar aí em português, tá? Esse aqui é bem interessante, que a gente vai estar trabalhando agora, inclusive vou deixar um exercício com isso, tá? Que é o WebQuest em projetos de Problem Based Learning. O que é uma WebQuest? É um conceito que foi criado lá em 95 por Bernie Dodge, professor estadual da Califórnia, tendo como proposta metodológica o uso da internet de forma criativa. A WebQuest é uma atividade investigativa onde informações com os alunos interagem, provém da internet. Tá. Isso aqui é perfeito para aprendizagem baseada em projetos. Você vai partir ali de uma orientação, você vai dar alguns caminhos, vai dar algumas tarefas para aqueles estudantes e vai indicar alguns caminhos para eles fazerem a pesquisa e tudo pela internet, tá? Então, aqui é uma WebQuest, os estudantes seguem links da internet, identificados pelos professores, para responder a perguntas específicas para a compreensão de um tópico em particular. Uma WebQuest composta por uma orientação inicial, uma lista de tarefas e links que o aluno pode consultar. Tem mais coisas aqui, tá? Então, olha só. Ela é constituída de 7 sessões. Então, a introdução, ali você vai dar aquela informação inicial sobre o que é o seu problema, né? Por isso que eu digo que a WebQuest ela é perfeita para a PBL, né? A tarefa, você vai informar o software, o produto a ser utilizado, não necessariamente um software, talvez só um site, né? O processo, você vai informar como é que essa informação precisa ser organizada, como é que ela tem que ser feita,
né, um livro, um vídeo, um artigo, algo do tipo. A fonte de informação, você vai sugerir esses recursos. A avaliação, vai esclarecer como que ele vai ser avaliado. Eu estou deixando no Moodle um exemplo de uma web quest, tá? Que é o exemplo aqui do próprio livro. E tem ali também um exemplo de avaliação. Só que a avaliação na PBL é o conteúdo da aula da semana que vem, tá? Então a gente vai tratar de forma bem sutil por enquanto, tá? A conclusão vai resumir ali os assuntos explorados, e aí é exatamente todo aquele conceito lá da PBL. Você apresenta o problema, o aluno faz a pesquisa, aí ele faz a sua autoavaliação e no fim ele faz uma conclusão, uma análise ali do que ele aprendeu e também tem todo aquele debate lá do qual foi o aprendizado que ele teve, o que ele precisou aprender para desenvolver aquela tarefa. E créditos, né? Você sempre vai colocar ali, seriam as fontes da informação ali, o que foi feito, os sites que foram utilizados. Então, passos, né? Eu gosto muito de questão assim estruturada. Tem passo 1, passo 2, para fazer o que a gente vai trabalhar, né? Então, o planejamento, define seu tema, selecione-se fontes de informação, você delineia a tarefa, estrutura o processo. Formatação, você escreve a introdução, escreve uma conclusão, insere o conteúdo no gabarito. E publicação, faz aqueles ajustes finais e você publica a sua web quest. E ela tem que ter um gabarito também, né? Você vai definir ali algumas tarefas. É importante que você tenha, não necessariamente ali uma resposta correta, mas pelo menos uma resposta esperada, que está próximo daquilo. Então tem alguns sites aqui para criação de web quest, tá? Tem o Twitter do Web aí, o Zonal. Provavelmente, eu não testei todos aí, provavelmente alguns não estão funcionando. Aqui informações, avaliação da informação na internet. É uma regrinha aí, que tem 12 informações ali para vocês avaliarem, tá? A gente vive aí um cenário de fake news, né? Então é muito provável que você possa estar encontrando informações falsas aí na internet. Quando você vai na biblioteca procurar um livro, você imagina que aquele livro está com uma informação correta. Na internet você pode não ter a informação correta. Então tem aí algumas dicas de onde é que você vai tirar a informação e você pode estar avaliando isso daí. Esse item 9 aqui que fala: o autor é aberto, honesto na apresentação, perspectiva, o trabalho está usando explicitamente tendencioso. Pessoal, tome muito cuidado com isso. Hoje, atualmente, a gente vive um momento que muitas publicações são tendenciosas. Então, de repente, se você for... Mesmo algo que está acontecendo hoje, queimadas, é um problema, tá? Você quer informar queimada para o seu estudante, indica ele acessar o site do INPE, o Climatempo, o site que tem lá informação de satélite. Se você entrar eventualmente tem alguns sites, alguns blogs ali, que você vai ter muita informação desencontrada. Muitos vão falar que não está tendo queimada nenhuma, outros vão falar que a queimada está dentro da média que teve, outros vão falar que acabou tudo, já queimou de uma vez. Então, ou seja, é importante, porque assim, se você vai indicar para o seu aluno fazer uma pesquisa, é interessante que você já indique qual vai ser a fonte dele, porque aquele aluno talvez ele não vai conseguir identificar o que é certo e o que é o errado ali. Então é interessante quando o professor dá essa... E outra coisa, né? Tentar evitar o viés pessoal. O que é esse viés pessoal? Volto a dizer, a gente vive um momento complicado aí de polarização, até polarização política. Então, eu vi um filme recentemente que foi baseado num livro que é o seguinte: o título do livro traduz muito bem: a verdade não tem lado, tá? Então a verdade não tem lado. Então tem que tentar evitar esse viés quando você for buscar ali uma fonte de informação, tá? Tente evitar o seu viés ali para que seja de fato a verdade ali, tá bom?
Tem essas dicas ali, vocês vão dar uma lida. No site, no Moodle, eu vou deixar um exemplo de uma webquest lá e com um instrumento avaliativo, tá? Vocês deem uma olhada ali também. E o exercício, né? Vocês têm aí um projeto de criar aí um problema, né? Estruturar um problema. E aí eu estou sugerindo a vocês adicionarem também uma webquest nesse projeto final de vocês. Tudo bem, pessoal? Então eu vou encerrando aqui no YouTube. Na próxima semana vamos tratar aqui sobre avaliação na abordagem baseada em problemas. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp, no grupo, ou entra lá direto no Moodle lá e pode postar ali também uma dúvida ali. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Até mais.